Alô pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles, de 17 a 23 de julho. De fundo, e Duncan Music, música do Ringo Starr, lançado em single em 1971. George Harrison fala sobre One Brown Shoe. George Harrison raramente se afastava de sua guitarra, mas ele o fez 2 vezes para Brown Shoe. Ele escreveu a música em um instrumento que mal sabia tocar e depois adicionou o baixo, a faixa, no estúdio de gravação. Em seu livro de memórias de 1980, Me Mine, George disse que escreveu a Brown Shoe no piano, um instrumento com o qual não estava muito familiarizado. A Brown Shoe, comecei as sequências de acordes no piano, que eu realmente não toco. Então comecei a escrever ideias para as palavras de vários opostos. Mais uma vez é a dualidade das coisas, como diz a letra, né? Sim, não, de cima para baixo, esquerda, direita, certo, errado, etc. Durante uma entrevista à Green Magazine, George disse que gostava de tocar baixo. Ele disse: eu acho que o baixo é muito bom instrumento, porque mesmo sem ser inteligente, a parte do baixo é realmente importante na maneira como ele mantém tudo com um bumbo. É o groove, né? Eu gosto de um baixo quando ele não atrapalha nada. Eu também gosto de um baixo realmente inteligente, como o do Willie Weeks. Willie Weeks era o baixista do George durante a fase solo, né? E tal, 74, 75, 76. Que é muito inteligente, divertido e versátil, mas ao mesmo tempo é muito melódico também. Então eu gosto desse tipo de baixo, mas para o meu tipo de música, o baixo só precisa acertar as notas certas no momento certo. George acrescentou que não conseguia tocar o baixo em 1977 no Cloud9, porque o produtor e amigo Jeff Lynne também gostava de tocar o instrumento. George disse que sobre o Brown Shoe, George disse: é como um lunático tocando. Parece que McCartney estava enlouquecendo novamente. George respondeu que, para ele, enlouquecendo, ele acrescentou: estou fazendo exatamente o que faço na guitarra. O entrevistador que da revista pensou que George tocava baixo em sua música For You Blue, mas George confirmou que era Paul quem tocava o instrumento. Eu nem lembro dessa música. Não, espere um minuto. For You Blue era Paul. Paul estava nisso, a menos que você esteja falando sobre a versão ao vivo que ninguém ouviu, mas isso é Willie Weeks. É que durante a turnê de 74 George tocava For You Blue ao vivo, né? No entanto, aí fica a confusão. Walter Everett afirma que foi Paul que tocou baixo na música Brochure com a Fender Jazz Bass, o Fender Jazz, né, e tal. E de acordo com o livro que vai dentro da caixa na edição de 50 anos do Abbey Road, inclui um take 2. E o Ringo estava filmando Magic Christian quando a música foi gravada. Então quem toca a bateria é o Paul. Lá no livro diz que a formação do take 2, quem toca baixa bateria é o Paul. Então fica aquela coisa, George fala que foi ele, Paul fala que foi ele. Bem, outra matéria. Paul McCartney disse que as músicas dos Beatles são bem ecléticas. Durante uma entrevista ao Reverb.com, Paul observou que os Beatles lançaram um grupo de eclético de músicas como single, incluindo Get Back, Penny Lane, Strawberry Fields Forever. Ele disse que o processo de seleção para um single parecia aleatório. Era como um número entrando em um chapéu e alguém poderia sacar seu número. Um pouco de loteria. Esse é um ótimo single e tal. Paul comparou as músicas dos Beatles com as The Supplements, que era aquele grupo, aquele trio, né, da Diana Ross, da Motown. Então estávamos sempre pensando em termos de singles, que seria muito chato se todos os singles soassem iguais, disse Paul. Foi tipo The Supplements, que sempre achamos um pouco chato. Sempre soava quase como a mesma música, ou muito perto. Eles estavam tentando manter o som da Motown.
E bem, nós estávamos tentando manter o som dos Beatles. Nós sempre tentamos seguir em frente. Era por isso que sempre tocavam muito slap, né, lag, né, que é um tipo de levada na bateria. E tal, não use o prato nessa, nessa nenhum eco e tal. Embora a afirmação de Paul de que os singles da Supremes soassem da mesma forma seja subjetiva, é verdade que a Supremes muitas vezes contava com uma equipe de compositores. Bem, outra matéria, de fundo a música do Ringo Starr, Never Without, música que ele fez pro George Harrison, na tributo depois da morte. E quem toca a guitarra solo é Eric Clapton, né? Vamos lá, outra matéria. Ele dizia tudo que passava pela cabeça dele, disse Tom Petty. George tinha muito a dizer, explicou Tom Petty. Rapaz, ele tinha muito a dizer, e isso é muito histérico para mim, você sabe. Que ele era conhecido como quieto. Suponho que ele tenha esse nome porque os outros eram muito mais altos. Quero dizer, eles eram apenas muito barulhentos. Risos, então. Uma vez ele me disse que eu e Olivia recebemos Paul e Linda na outra noite e você pensava que havia uma centena de pessoas na casa e era tão alto. Ele era uma pessoa muito otimista, que tinha um aguçado senso de humor e espírito. George nunca foi pregador, ele liderou pelo exemplo. No entanto, George nunca calou a boca porque tinha muito a dizer em um período de tempo muito pequeno. Eu vou te dizer, ninguém que eu conhecia viveu sua vida mais os dias do que o George, disse Tom Petty. Ele acumulou muita vida e não perdeu seu tempo. Algumas noites ele tinha tantas grandes ideias. George realmente dizia tudo que passava pela sua cabeça. Eu costumava dizer, você realmente não consegue colocar um pensamento no seu cérebro sem dizer que ele escorrega pela sua boca. Ele era dolorosamente honesto, era uma característica cativante, mas às vezes você esperava que ele não fosse tão honesto quanto seria. Sobre o lado cínico do George, né? Aí o Tom Petty fala, vamos ser honestos. Havia o crack George, que é aquele, rabugento, chato, ou fechado e tal. Ele podia ser muito cínico às vezes. Mas era muito engraçado quando era realmente cínico. Eu nem sei se devo dizer o que ele me disse, mas mesmo assim vou dizer. Quando atendi ao telefone, ele me disse, você não está feliz por não ser você? Eu disse, sim, eu estou. Ele disse, ele vai ficar bem, ele vai ficar bem. Ele ainda está por perto, então apenas ouça, ele ainda está por perto. E isso é tudo que ele tinha a dizer sobre isso. Isso é quando o George conversou com o Tom Petty sobre a morte do Roy Orbison, né? Bem, para terminar, última postagem. De fundo, Don't Go, Where the One Don't Roll Don't Go. Música do Time Takes Time, excelente disco do Ringo Starr. Vou botar até mais baixo porque para não ter dor de cabeça com o YouTube. Peter Jackson está planejando outro filme dos Beatles. O diretor Peter Jackson diz que tem uma nova ideia de filme dos Beatles em mente menos de um ano após o lançamento do seu aclamado The Beatles Get Back. Estou conversando com os Beatles sobre outro projeto, algo muito, muito diferente de Get Back. Estamos vendo quais são as possibilidades, mas é outro projeto com eles, não é realmente um documentário, isso tudo que eu posso dizer. Recentemente, Peter Jackson sugeriu a Apple que podia melhorar e deixar perfeito as gravações do show dos Beatles Star Club, 1962. Então, o que será esse projeto, né? Vamos ver, né? Bem, isso aí, pessoal. Isso aí foi o resumo da semana de 17 a 23 de julho de 2022. Espero que vocês tenham gostado.
de forma bem resumida. O resto da informação está lá na página. É bastante informação cada coisa que eu falei, então eu só fui mais resumo, de forma resumidamente, ok? A gente se vê na próxima, ok? Abraços a todos, valeu, tchau!